Olá, vamos ver um outro problema aqui, tá? Bastante interessante, que tem uma gama de aplicações também, que é o problema de designação. Tá? Esse problema também é chamado de problema de alocação, ou problema de casamento. Vocês vão ver aqui por quê. Tá? Então, no problema de designação, eu posso ter, por exemplo, um conjunto de pessoas, tá? Que desejam se relacionar com outro conjunto de pessoas. Pode ser uma relação social, pode ser uma relação de trabalho, enfim. E eu tenho os custos de relacionamento, tá? De cada par, né, desses relacionamentos. E eu quero saber qual que é o conjunto de relacionamentos que me dá o menor custo possível. Tá? Nesse caso aqui, assumindo que cada relacionamento é único. Tá? Então, os da direita só podem se relacionar com os da esquerda e vice-versa. Tá? Eu posso encarar também como um relacionamento de lucro máximo, né? Ou um relacionamento de capacidade de interação máxima, ou alguma coisa desse tipo. Tá? Isso é usado, por exemplo, em softwares, né? De relacionamentos. Alguns deles usam esses algoritmos para poder maximizar as chances, né, dos relacionamentos darem certo. Não significa que todos vão dar certo, mas esse, essa otimização é feita de forma global. Tá? Posso ter também, por exemplo, um conjunto de médicos, e esse conjunto de médicos precisa ser alocado ou designado para hospitais diferentes, tá? Ou para cargos diferentes, e eu tenho aqui também que otimizar esses relacionamentos, tá? Minimizar o custo desses relacionamentos ou maximizar o potencial deles, né? A chance deles darem certo. Tá? Ah, Posso ter um conjunto de softwares, ou um conjunto de algoritmos, ou um conjunto de simulações, né, que precisam ser alocados ou designados para diversas máquinas diferentes. Tá? E eu quero saber qual desse conjunto de designações, ou qual dessa alocação em geral, que vai permitir resolver tudo no menor custo possível, considerando o custo de energia ou tempo, ou alguma coisa desse tipo. Tá? Enfim, eu tenho aqui, tá, um conjunto de entidades que eu vou chamar de máquinas, tá, e um outro conjunto de entidades que eu vou chamar de tarefas, e eu preciso designar, alocar, casar essas máquinas com essas tarefas. Tá? Então, o enunciado clássico seria esse, né, das máquinas e tarefas. A gente viu que essas coisas aí podem significar qualquer tipo de entidade, pessoas, cargos, enfim, né, máquinas mesmo. Então, eu tenho aqui o custo de cada interligação, tá? O custo de cada designação, e eu preciso otimizar, eu preciso saber quem que vai ser alocado com quem. Tá? Nesse caso aqui, cada máquina pode realizar uma única tarefa. Tá? E eu tenho também que cada tarefa só pode ser feita por uma única máquina. Essa é a restrição que eu tenho para essa alocação, para essa designação. Tá? E eu quero minimizar o custo total das designações. Tá? Então, isso aqui pode ser visto, tá, como um caso especial do problema de transporte. Vejam que aqui eu tenho também um grafo bipartido, igual eu tinha lá no problema de transporte. Tá? Nesse caso aqui, eu tenho um número de ofertas igual ao número de demandas. Tá? Vejam que aqui eu sempre tenho o número de ofertas igual ao número de demandas. E cada nó de origem tem uma oferta unitária e cada nó de demanda tem uma demanda unitária. Tá? E eu preciso ter todas as variáveis também binárias. Ou eu tenho uma alocação ou eu não tenho uma alocação. Tá? Vejam que
Esse problema aqui está para o problema de transporte, assim como o problema do caminho mínimo está para o problema de fluxo de custo mínimo. Tá? Muito parecido essas relações. Aqui eu também tenho variáveis binárias, né? E eu tenho também de 1 para 1. Tá? Então, muito parecido. Então, tá aqui, ó, as variáveis, né? X e J é igual a 1 se a oferta está ligada à demanda J, ou se a máquina I vai fazer a tarefa J, ou se a pessoa do lado direito e esquerdo I vai se relacionar com a pessoa do lado direito J, e assim por diante. Se o médico I vai para o hospital J, e assim por diante. E zero caso contrário. Tá? Então, ou eu tenho uma designação, ou eu não tenho uma designação. E quando eu tenho a restrição de que só uma máquina pode fazer uma tarefa, e cada tarefa só pode ser feita por uma máquina, então, como as variáveis são binárias, então isso vai ser satisfeito. Então está aqui o modelo. Vejam que é o mesmo modelo do problema de transporte, tá? Igualzinho. Mudam só os valores aqui, porque eu sempre vou ter valores unitários, tá? Para as ofertas e para as demandas. Eu sempre tenho o número de nós dos dois lados, tá? Variáveis binárias. Tá? Então é um problema de transporte com essas características específicas. Hoje a gente pode enxergar assim. Tá? Então essa restrição aqui vai garantir que cada origem vai ser ligada a um único destino, e essa restrição aqui vai garantir que cada destino deve se ligar a uma única origem. Vamos ver um exemplo então desse problema. Tá? Eu tenho uma fábrica, essa fábrica tem 4 máquinas cortadoras diferentes. Tá? Então eu tenho aqui em cima as máquinas M1 até M4. Diariamente eu preciso fazer 4 tarefas. Por exemplo, cortar determinadas peças diferentes, né? Peças quadradas, triangulares, etc. Então, eu tenho aqui as tarefas, tarefa 1, 2 até 4. Né? As tarefas podem ser executadas em qualquer uma das máquinas. Tá? Mas, como as máquinas são diferentes, as tarefas diferentes, cada máquina vai se adequar melhor a determinadas tarefas. Tá? Eu posso ter máquinas mais modernas, mais recentes, que cortam determinado tipo de peça mais rápido do que outros, ou um custo menor do que outros, gastando menos energia do que outros. E essa tabela aqui embaixo me dá, então, esses custos. Tá? O custo entre cada máquina e tarefa, ou o custo para fazer cada tarefa em cada máquina. Tá? Eu quero construir, eu quero obter a designação com a menor soma possível dos meus custos. Então, se eu montar o modelo matemático, vai dar isso aqui. Eu tenho aqui os meus nós de oferta e os meus nós de demanda, ou seja, a tarefa e as máquinas. Claro, eu posso chamar as máquinas de oferta e as tarefas de demanda, tanto faz. Tá? Não faz muita diferença se eu coloco uma na linha e a outra na coluna, contanto que os custos estejam relacionados de forma correta. Eu tenho aqui variáveis binárias. Então, se eu resolver isso aqui pelo Neolingo, eu vou ter isso aqui. Vejam que aqui eu tenho os meus custos reduzidos certinho para as variáveis que estão dentro da base. Nesse caso aqui, eu resolvi relaxando aquela restrição de integralidade, igual a gente viu no problema do caminho mínimo. Tá? Pode ser feito pelas razões que a gente já viu antes, por causa daquela matriz. Lembra? A matriz A é uma matriz totalmente unimodular. Como o lado direito das equações é todo inteiro, né? Só tem uns, né? Então, o simplex ele vai me dar garantidamente a solução inteira. Ele só vai me dar variáveis inteiras 0 e 1. Tá? Variáveis binárias. Então eu posso
não colocar essa restrição de binaridade das variáveis, como a gente viu lá no problema do caminho mínimo. Tá? Então, tenho aqui a minha solução, custo total 50, e aqui eu tenho as minhas alocações, tá? Entre tarefas e máquinas. Né? Então, a tarefa 1 vai ser feita na máquina 2 e assim por diante. Muito bem, então eu posso resolver isso via modelagem, né? Mas assim como no problema de caminho mais curto, a gente tem lá o algoritmo de Dijkstra, e eu falei também que no problema de transporte, a gente tem o simplex de transporte para obter uma solução inicial viável usando uma heurística e depois aplicar um algoritmo bem mais simples, né, o simplex de transporte. Aqui também a gente tem uma solução ótima, possível sem precisar fazer essa modelagem. Então, é um algoritmo que resolve esse problema de forma ótima, sem ter que fazer aquela modelagem matemática. Tá?